Olá, olha eu aqui no cantinho da tela. Você pediu e eu finalmente estou fazendo um vídeo sobre o Banco Inter. Como é que vai funcionar esse vídeo, né? Um pouquinho diferente aqui dos vídeos do canal. Eu vou navegar no site do Banco Inter, ver as informações que eles disponibilizam e assim analisar as vantagens e desvantagens de ter uma conta digital do Banco Inter e investir pelo Banco Inter, comparando em alguns momentos com a Nuconta, já que foi lá no vídeo da Nuconta que muita gente deixou o comentário pedindo para eu fazer esse vídeo sobre o Banco Inter. Eu sou a Ellen Ângela, educadora financeira, e você está assistindo o meu canal Lindas Econômicas. Aqui tem mais de 400 vídeos para você aprender a cuidar do seu dinheiro e realizar os seus sonhos. Bora lá analisar o Banco Inter. Bom, estou aqui no site do Banco Inter, olha só, bancointer.com.br, e eu vou direto aqui, ó, em produtos, para a gente ver as informações. Então, primeira informação aqui sobre a conta digital. É importante destacar que a conta digital do Banco Inter é uma conta corrente. A Nuconta, como eu falo lá no vídeo, a Nuconta não é uma conta corrente, é uma conta de pagamento. Qual que é a diferença? O Banco Inter, sendo uma conta corrente, ele tem condições de oferecer todos os serviços bancários que os bancos tradicionais oferecem. No caso da Nuconta, isso não acontece. Tem serviços, por exemplo, na Nuconta não é possível você sacar dinheiro da Nuconta em um caixa eletrônico. Você tem que transferir para uma outra conta para então sacar o dinheiro. No Banco Inter tem como você sacar o dinheiro diretamente da conta do Banco Inter nos caixas eletrônicos da rede Banco 24 horas. É uma conta totalmente digital, gratuita, você não paga taxa para TED, DOC e várias outras coisas, tá? E tem a opção, ó, de conta para pessoa jurídica também e para microempreendedor. E vamos lá para os investimentos. Então, para começar, ó, tem várias opções. Tem renda fixa, poupança, renda variável, fundo de investimento, grupos de investimento, ofertas públicas e previdência privada. Previdência privada não deveria estar aí, né? Vamos combinar que previdência privada não se enquadra na categoria de investimentos. Mas tudo bem, vamos dar um desconto. Vamos olhar lá a renda fixa, que é o mais facinho da gente comparar, né? Mas aqui a gente já dá para ver também essa diversidade. É uma vantagem do Banco Inter. Se você quer trocar de fato a sua conta corrente tradicional, né? Se você tem conta, sei lá, no Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, e você não está satisfeito, quer trocar pelo Banco Inter, o Banco Inter oferece todos os serviços que os grandes bancos. E uma coisa, esse vídeo aqui não foi encomendado pelo Banco Inter. Se aparecer o anúncio do Banco Inter aqui no vídeo, esse é um anúncio genérico, genérico não, é um anúncio que o próprio YouTube coloca, não sou eu que coloco esse anúncio ou que estou sendo diretamente paga pelo Banco Inter para fazer esse vídeo. Então vamos lá, renda fixa. Vamos ver aqui quais são as opções de renda fixa. Tem CDB, tem LCI indexada à taxa DI, tem LCI indexada ao IPCA. Essa LCI indexada ao IGPM, se não me engano, ela não está mais disponível. Eu tinha visto alguma coisa aí, acho que ela não está mais disponível. Estou olhando aqui nas minhas anotações. LCA, Tesouro Direto, Mercado Secundário e títulos de outros emissores. Vamos ver um CDB, né? Que é mais prático, vamos lá, CDB. CDB rende bem mais que a poupança, é isento de tarifas e de taxa de administração, tem liquidez diária, você pode resgatar quando quiser. E quanto mais você deixa o dinheiro aplicado, mais ele rende. Estou lendo o que está aqui no site. Beleza. E não está especificamente descrito ali, mas a gente sabe que todo CDB tem cobrança de imposto de renda. Por que eu escolhi o CDB aqui para comparar, para eu estar comentando sobre a Nuconta? Porque lá na Nuconta, você coloca o dinheiro na Nuconta, você não está investindo em um CDB, mas as regras são praticamente as mesmas. Tá? Rende 100% do CDI, tem cobrança de imposto de renda, tem cobrança de IOF nos primeiros dias e não tem outras taxas. Então é bem parecido com o CDB, por isso que eu vou comparar aqui. Agora vamos ver a liquidez, né? Aliás, a liquidez é diária, vamos ver a rentabilidade, tá? Olha lá, rentabilidade do CDB. Valor investido, liquidez diária, ok. Agora o que me chamou a atenção aqui, ó?
Lá no meu vídeo da No Conta, muita gente comentou que o Banco Inter tem um CDB que você pode aplicar a partir de R$ 1, um CDB com liquidez diária. Eu não encontrei essa informação no site do Banco Inter. Não sei se é um produto que existia e não existe mais, mas não tem essa informação no site. O que está escrito aqui no site? Olha só, valor investido de 100 a R$ 249.999,99. Então, por isso aqui, eu estou entendendo que para investir no CDB do Banco Inter, eu tenho que investir o valor mínimo de R$ 100, e aí ele vai render 100% do CDI, tá? Isso é bom, é ruim? Depende. Qual que é a diferença daqui para no Conta? Na No Conta, qualquer 15, R$ 20 que você coloca lá, ele já começa a render 100% do CDI. Então, se você vai colocando de pouquinho em pouquinho, é mais vantagem estar lá na No Conta. Agora, se não, se você vai aplicar 300, R$ 400 todo mês, então beleza, tá aqui, ó, a partir de R$ 100 você já aplica no CDB do Banco Inter. Agora, o que eu não gostei? É que conforme os valores vão aumentando, aí vão ficando muito altos, a rentabilidade aumenta muito pouquinho. Então, ó, acima de R$ 250.000 é que você vai conseguir 100,5% do CDI. Né? Acima de 500 mil para você conseguir 101% do CDI. Isso aqui é muita coisa, gente. Se você tem essa grana para investir, procura outro CDB, tá? Ou entre em contato com o Banco Inter para ver se eles têm uma opção diferenciada para você. Porque essa tabela aqui não está favorável. Quer ver só? Vamos ver aqui no app Renda Fixa. Se você não conhece, vai conhecer agora. O app Renda Fixa, ele localiza investimentos de vários bancos para a gente poder comparar. Aí você vai aqui no cantinho, ó. Aí vem aqui investimentos, renda fixa, tá organizando, e eu vou escolher aqui, ó, CDB. E aí aqui no filtro, eu vou colocar aqui indexadores. Vou tirar esse aqui, vou deixar só indexador CDI e vou aqui, ó, em aplicar. Olha só, de cara, olha, Banco Máxima, valor mínimo R$ 2.000, vencimento 1.440 dias, ou seja, não tem liquidez diária, tá? Você tem que esperar. 127% do CDI, olha a diferença. Tem outro aqui, ó, de R$ 3.000, 126% do CDI. Outro do Banco Máxima também, com valor mínimo R$ 10.000, 124. Vamos ver se tem outros bancos aqui. Banco Máxima. Novo Banco Continental, pela EasyVest, pela corretora EasyVest. Valor mínimo R$ 12.000, rentabilidade, taxa, né? 122,5 por CDI, do CDI. Aqui tem outro, ó, Banco Arbi, pela corretora Terra Investimentos, valor mínimo R$ 5.000, taxa 122% do CDI. Então, nesse ponto, eu acho que se você tem uma grana maior para investir, eu não vou. Tem outros casos ali, né? Mas acho que já deu para sacar que, em se tratando de quantias maiores, o CDB do Banco Inter não está muito atraente, a não ser pelo fato da liquidez diária, tá? Só isso. Mas, dependendo, se você tem uma quantia maior para investir, o que você pode fazer? Você divide, você coloca uma parte lá no CDB mais rentável e que você não pode tirar o dinheiro de lá e deixa uma outra parte do dinheiro nesse CDB com liquidez diária, tá? Para você poder resgatar. Que aí esse aqui com liquidez diária, ele vai ser semelhante aí ao Tesouro Selic. A diferença é que no Tesouro Selic você pode aplicar R$ 1 milhão e vai ser sempre a mesma taxa. Aqui pelo menos sobe um pouquinho. Mas se você tiver R$ 1 milhão para investir, por favor, diversifique, não coloque tudo isso em CDB, nem que seja CDB de bancos diferentes. Tá? Você tem que diversificar mesmo. Acima de R$ 50.000 você já precisa escolher investimentos diferentes, colocar um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável. A análise que eu faço aqui é que ele vale a pena para quantias menores. Agora, se você fica colocando de pouquinho em pouquinho, menos de R$ 100, então é melhor a No Conta, porque lá qualquer quantia já começa a render. Vamos voltar lá para outra página, que tem também as LCIs, né?
Então, tem aqui essa LCI-DI, que é indexada ao CDI. Aí também, ó, quanto menor o prazo, menor aqui a taxa dela. Ela só vai atingir 100% do CDI quando você tiver mais de R$ 1.000.000 aplicado e por mais de 1.080 dias. Também dá para achar LCIs melhores em outros bancos, tá? Então, qual que é a mas por que eu vou pegar uma LCI rendendo 90% se tem lá o CDB rendendo 100%? Porque a LCI é isenta de imposto de renda, então você tem que comparar para ver qual que rende mais. Aliás, eu vou fazer um vídeo te mostrando como comparar rentabilidade de investimentos. O que você acha? Gostou da ideia, né? Legal, então tem essa LCI aqui, essa aqui não tem liquidez diária, tá? Nenhuma LCI aqui tem liquidez diária, acho que nos outros bancos também não, não tenho certeza, mas não é comum a LCI ter liquidez diária. Essa aqui é indexada ao CDI, aí tem outra LCI aqui que é indexada ao IPCA. Aí também, ó, é bem semelhante aqui, ela só vai ter, começa em 4,37% mais o IPCA, né, 1.100 dias, então já é um prazo mais longo. Essa LCI indexada ao IPCA você tem que deixar mais tempo, ó, a partir de 3 anos, tá? E essa do IGPM, ela já não, cadê? Acho que eu tinha visto aqui que ela já não, ó, não está disponível, tá? E aí tem também Tesouro Direto. Tesouro Direto você pode aplicar por meio do Banco Inter a partir de R$ 30, e aí vão ser as regrinhas lá do Tesouro Direto. E cadê a informação aqui sobre taxa zero? Não tem essa informação aqui. Ok? Então, esses foram os principais pontos que eu vi aqui no site. Eu não posso falar para você como é que é o Banco Inter no dia a dia, porque eu não tenho uma conta do Banco Inter. Quando eu fiz o vídeo sobre a Nuconta, eu já estava usando a Nuconta. Eu gosto muito do atendimento da Nuconta, porém eu uso a Nuconta apenas para deixar o dinheiro da reserva de curto prazo. Na verdade, é um dinheiro que eu já sei que eu vou gastar no final do ano, e para não misturar aquele dinheiro com os meus investimentos de longo prazo, eu deixo ele ali na Nuconta, porque é muito prático, é só eu transferir o dinheiro e já começa a render. Eu não tenho que esperar o prazo da corretora e tudo mais. Agora, o Banco Inter, ele é realmente uma conta corrente digital. Então, você precisa analisar assim, o que você quer. Você quer uma conta corrente para substituir a sua conta corrente atual, você quer trocar de banco, quer ter apenas uma conta digital, então o Banco Inter é melhor para você. Agora, se você quer manter a sua conta corrente atual, porque você tem financiamento, sei lá, pode ter N motivos aí para você continuar com o seu banco tradicional, mas você quer uma rentabilidade acima da poupança e de uma forma mais prática do que aplicar no Tesouro Direto. Então, a Nuconta é uma boa opção para você. Tanto a Nuconta como esses CDBs aqui do Banco Inter, a minha dica é que você use essas opções para pequenas quantias de dinheiro. Porque como a gente viu aqui no app Renda Fixa, ó, acima de R$ 2.000 você já consegue rentabilidades maiores. Olha só esse outro aqui do Banco Máximo, ó, pela corretora Nova Futura. Ó. R$ 500 o investimento mínimo, 721 dias o prazo, então vai dar 2 anos e pouquinho, 121% do CDI, tá? Então, existem várias opções aí de investimento. Eu acho que esse não é assim a maior vantagem do Banco Inter. Eu acho que a maior vantagem do Banco Inter é ser uma conta corrente digital gratuita, livre de tarifas, e que você vai conseguir fazer esses investimentos aí com facilidade também. Mas em termos de rentabilidade, não é algo que impressiona. Mas enfim, não sou cliente do Banco Inter, e então eu quero que você, que é cliente do Banco Inter, deixe o seu comentário aqui no YouTube, se você gosta ou não. É importante também, quem tem a conta no Banco Inter, eu quero muito saber a sua opinião assim, sobre como você se sentiu
quando houve aquela notícia de que o Banco Inter deixou vazar os dados dos clientes e tudo mais. Eu quero saber se isso te afetou, se você se sentiu pouco seguro em relação ao Banco Inter, e deixa seu comentário aqui para ajudar outras pessoas a decidirem, né, se elas querem ou não abrir uma conta digital no Banco Inter. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui. Essa é a análise que eu posso fazer sem ter uma conta no Banco Inter, tá? Então, por isso, eu realmente quero que todo mundo que tem conta no Banco Inter comenta aqui, fala pra gente se é bom mesmo esse Banco Inter, que é o queridinho aí, eu já vi um monte de vídeos falando amores do Banco Inter, ok? E, claro, se você gostou, compartilha, comenta mesmo, curte e se inscreve no meu canal se você ainda não está inscrito, para me ajudar a alcançar minha meta de 10 mil inscritos e para você receber o alerta. Lembra de clicar no sininho aí para você receber o alerta, saber das novidades, porque eu estou sempre inovando alguma coisa aqui, estou buscando novidades aí para o canal estar sempre evoluindo e crescendo, porque quem está inscrito aqui merece muito que esse canal evolua, né? E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!